Fala pessoal, o Palpite do Xande aqui na área trazendo os melhores palpites de futebol para essa quinta-feira, dia 24 de julho. Vamos para cima. Pessoal, os nossos jogos da quarta-feira todos ainda vão começar, beleza? E com relação aos jogos da terça-feira, né? Acertamos o nosso bilhete da terça-feira. Fomos de dupla chance no Vasco, né? O Vasco empatou de 1-1, não conseguiu vencer o Independente Del Valle. O Vasco precisava vencer aí de 4 gols, né, para poder levar aí para os pênaltis. Empatou a partida, mas fomos com dupla chance, né, na nossa sugestão de bilhete. Acertamos o Lete para vencer uma das partes, né? Um dos tempos, o Lete venceu só de 7-1. E tínhamos a Inglaterra feminina, fomos de casa com empate nula. Aqui foi em reembolso, beleza? Green no nosso bilhete da terça-feira, mais um, né? Graças a Deus. Começando, né? Nossos palpites da quinta-feira. Mas antes, galerinha, pedir para você que ainda não é inscrito no canal do Palpite do Xande e tá aqui todos os dias, se inscreve no canal, não custa nada, tá aqui todos os dias assistindo os vídeos, se inscrever, deixar um like e um comentário. Preciso muito da ajuda de vocês, beleza? Se é a sua primeira vez aqui no Palpite do Xande, assiste o vídeo até o final. Se gostar do conteúdo, se inscreve também. Beleza? Vamos para cima. Galerinha, começando nossos palpites dessa quinta-feira. Primeiro jogo é o Astana contra o Zimbro, né? Aqui são jogos da Liga da Conferência, né? Qualificação. Vou trazer aqui na primeira parte, 5 jogos. Primeiro jogo é o Astana contra o Zimbro. Aqui são jogos de ida, galerinha. O Astana, que jogando em seu mando de campo, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Enquanto o Zimbro, como visitante, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Não temos confronto direto entre eles. Acredito na partida entre Astana e Zimbro. Eu vou acreditar na vitória do Astana. Quem quiser ir mais safe, vai para ele vencer um dos tempos, né? Vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo. Esses são os palpites mais prováveis. O palpite mais arriscado é Astana para vencer e marcar mais do que 1,5 gol, né? Como mais arriscado. E eu acredito no possível placar exato de 2-0 para o Astana. Com relação aos escanteios, acredito para o Astana ter mais do que 4,5 escanteios, para ele ter 5 escanteios ou mais. E acredito para o Zimbro ter menos do que 5 escanteios, né? Para ele ter 4 ou menos escanteios, beleza? Esses são os palpites aqui entre Astana e Zimbro. Próximo jogo é o Aktobe contra o Sparta Praga. Primeiro também jogo de ida, né? Todos os jogos são de ida. Aqui nessa fase aqui da Liga da Conferência. Temos aqui o Aktobe vindo de 3 derrotas, um empate e uma vitória. E o Sparta Praga de 4 derrotas e um empate, jogando como visitante. Confronto direto entre eles não temos. Pessoal, aqui eu acredito em um jogo já para gols, né? O Sparta Praga jogando como visitante. Nos últimos 5 jogos saiu todos os 5 acima do 1,5. Saiu 4 jogos com ambos marcam. Então eu vou em gols aqui no jogo do Aktobe contra o Sparta Praga, né? Como palpite mais provável. Jogo acima de 1,5 gols para complementar um bilhete. Esse é o palpite mais provável. E o palpite arriscado de cotação maior é a vitória do visitante, vitória do Sparta Praga, como palpite arriscado. E meu palpite de placar exato é 2-1 para o Sparta Praga. Com relação a escanteios, acredito para o Aktobe ter menos do que 6 escanteios, para ele ter 5 escanteios ou menos. E vou para o Sparta Praga ter mais do que 5 escanteios, para ele ter 6 escanteios ou mais, beleza? Próxima partida é o Ilves contra o Alkmaar. Temos o Ilves como mandante vindo de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E o Alkmaar como visitante vem de 4 vitórias e uma derrota. Não temos confronto direto entre eles, considerando o mando de campo do Ilves. Pessoal, aqui eu também vou acreditar em um jogo para gols. Eu vou em jogo acima de 1,5 gols. Como palpite mais provável para sair pelo menos 2 gols na partida. Jogo acima de 1,5 gols. E acredito também na dupla chance no Alkmaar. Dupla chance do visitante. Quem quiser uma cotação maior vai de Alkmaar com empate anula. Possível vitória do Alkmaar vai se precavendo com empate. E com relação ao palpite de placar exato, vou acreditar em 2-0. 2-0 para o Alkmaar, 2-0 para o visitante. Com relação aos escanteios, vou para o Ilves ter menos do que 5,5 escanteio, para ele ter 4 escanteios ou menos. E vou para o Alkmaar ter mais do que 6 escanteios, para o Alkmaar ter 7 escanteios ou mais, beleza? O próximo jogo é o Riga contra o Dylan. Jogo onde temos o Riga jogando em seu mando de campo, vindo de 4 vitórias e um empate. E o Dylan vem de 5 vitórias,
como visitante. Confronto direto entre eles não temos, considerando aí o mando de campo do Riga. Pessoal, aqui eu vou acreditar na vitória do Riga, né, do time da casa, mas aqui eu vou com casa com empate anula. Possível vitória do Riga, mas vou me precaver com empate. Casa com empate anula aqui, como palpite mais provável. Casa com empate anula aqui no Riga. Acredito também em um jogo para poucos gols. Acredito em um jogo abaixo de 3,5 gols. Também como palpite mais provável, jogo abaixo de 3,5. Para completar, aqui já é um pouco mais arriscado, né? Jogo abaixo de 3,5 já é um pouquinho mais de risco, beleza? Jogo abaixo de 3,5 gols. E para os arrojados, acredito em jogo abaixo de 2,5 gols. Para quem é um pouco mais arrojado, mas aqui o risco já é bem maior. Beleza? Palpite de placar exato, 1-0 para o Riga, 1-0 para o time da casa. Com relação aos escanteios, eu vou acreditar para o time da casa, o Riga, ter mais do que 3 escanteios, para ele ter 4 escanteios ou mais, e vou para o Dila ter menos do que 6 escanteios, para ele ter 5 escanteios ou menos, beleza? Próximo jogo é o Viking contra o Copen. O Viking, que no seu mando de campo vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e o Copen como visitante, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Não temos confronto direto entre eles. Pessoal, aqui eu acredito em um jogo para gols, acredito em um jogo para mais que 1,5 gol na partida, para sair 2 gols ou mais, para complementar um bilhete. Acredito na vitória do Viking. Esses são os palpites mais prováveis. Quem quiser uma cotação maior, Viking para vencer e marcar mais que 1,5 gols. Possível placar exato, 2-1 para o Viking, 2-1 para o time da casa. Com relação aos escanteios, acredito para o Viking ter 5 escanteios ou mais, e acredito para o Copen ter menos do que 6 escanteios, para ele ter 5 escanteios ou menos, beleza? Pessoal, dá uma ajuda do Xande aí, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Vamos para cima. Próximo jogo, Midtjylland contra o Hibernia, né? Jogo aqui é Dinamarca contra a Escócia. Jogo onde temos o Midtjylland vindo de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Hibernia vem de 4 derrotas e 1 empate, jogando como visitante. Não temos confronto direto entre eles aqui, considerando o mando de campo do Midtjylland. Pessoal, acredito em um jogo também para gols. Eu vou acreditar em um jogo acima de 1,5 gols, como palpite mais provável, para sair 2 gols na partida. Jogo acima de 1,5. Acredito para o Midtjylland com empate anula, né? Para ele vencer, mas se precavendo com empate. Deixa eu olhar a cotação. Dá até para complementar um bilhetinho, dependendo da sua casa esportiva. Então jogo acima de 1,5. Midtjylland com empate anula. Acredito para ir mais safezinho. Midtjylland para vencer um dos tempos, pode vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo. E um palpite com um pouco mais de risco é a vitória do Midtjylland, vitória do time da casa. E o possível placar exato é 2-1 para o Midtjylland. Com relação aos escanteios, eu vou acreditar para o Midtjylland ter 6 escanteios ou mais, e vou acreditar que o Hibernia tem menos do que 5 escanteios na partida. Corrigindo, menos do que 6 escanteios na partida. Para o Hibernia ter 5 escanteios ou menos. Beleza? Próxima partida é o Vaduz contra o Duganon. Jogo também aí agora da Liga da Conferência, na qualificação. Temos o Vaduz em seu mando de campo, vindo de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E o time do Duganon vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Não temos confronto direto entre eles. Pessoal, aqui no jogo do Vaduz contra o Duganon, eu vou acreditar para o Vaduz vencer um dos tempos. Vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo. Esse é um dos meus palpites mais prováveis. Quem quiser uma cotação maior, vitória do Vaduz para vencer a partida. E para os arrojados, Vaduz para vencer e marcar mais do que 1,5 gols. Acredito em um possível placar exato de 2-0 aí para o Vaduz. E com relação ao escanteio, acredito que o Vaduz pode ter 5 escanteios ou mais. E acredito que o Duganon pode ter 4 escanteios ou menos. Menos do que 5 escanteios para o Duganon e mais do que 4 escanteios para ou melhor, mais do que 4 escanteios para o Vaduz, beleza? Próxima partida é o Anderlecht contra o Hack, né? Liga Europa, qualificação. Também jogo de ida, o Anderlecht, que jogando em seu mando de campo, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Hack como visitante, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Não temos confronto direto entre eles.
considerando aí o mando de campo do Anderlecht. Pessoal, aqui eu vou para o Anderlecht vencer um dos tempos. Ele pode vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo. Esse é meu palpite mais provável, beleza? Anderlecht para vencer um dos tempos. E o palpite de cotação maior, com um pouco mais de risco, é a vitória do Anderlecht. Anderlecht para vencer a partida. Meu palpite placar exato é 2-0 para o Anderlecht. Com relação aos escanteios, eu vou de mais do que 4 escanteios para o Anderlecht ter 5 escanteios ou mais. E vou para o Hibernia ter 6 escanteios ou menos do que 7 escanteios aí para o Hackney. Corrigindo aqui, galera, que é o Hackney, beleza? Então, corrigindo, é Anderlecht para ter mais do que 5 escanteios, para ele ter 6 escanteios ou mais. E o Hackney é menos do que 6 escanteios, para ele ter 5 escanteios ou menos, beleza? E o palpite para cá exato é 2-0, né, que eu já falei. 2-0 Anderlecht. Próximo jogo é o AEK contra a Apoel, né? Grécia contra Israel aqui. Temos o AEK vindo de 3 vitórias e 2 derrotas. E o Apoel vem de 2 vitórias e 3 empates. E nos confrontos diretos entre eles tivemos um jogo em 2010, considerando o mando de campo aí do AEK. O AEK venceu pelo placar de 1-0. Pessoal, aqui eu vou vou acreditar em um jogo para gols. Vou de jogo acima de 1.5 gols como palpite mais provável, para sair 2 gols na partida. Jogo acima de 1,5 como palpite mais provável, e acredito também no casa com empate anula. Possível vitória do AEK, mas vou me precaver com empate. AEK com empate anula. E o palpite arriscado de cotação maior, vitória do AEK. AEK para vencer a partida. Possível placar exato 2-1 para o AEK, beleza? Com relação aos escanteios, vou para o AEK ter 5 escanteios ou mais, e vou para o Apoel ter 6 escanteios ou menos, beleza? Próximo jogo, Juventude São Paulo, né? Único jogo aqui do Brasileirão, nessa quinta-feira. Temos o Juventude aqui na zona do rebaixamento, 18º colocado com 11 pontos. São Paulo também não vem bem, né? O 14º colocado com apenas 16 pontos. Jogando em seu mando de campo, o Juventude vem de 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. E o São Paulo como visitante, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Confronto direto entre eles nos últimos 5 jogos, 2 vitórias do São Paulo e 3 empates. Tivemos 3 jogos acima de 1.5 gols. Um jogo saiu mais do que 3,5 gols, né? Saiu 4 gols apenas em uma das 5 partidas. Pessoal, eu vou acreditar no jogo aqui do Juventude contra o São Paulo. Eu vou em um jogo de poucos gols. Vou acreditar em jogo abaixo de 3,5 gols para complementar um bilhete. Jogo abaixo de 3,5. Esse é o meu palpite mais provável. E também acredito na dupla chance no São Paulo, mas aqui já é com um pouco mais de risco. São Paulo com empate. E quem quiser uma cotação maior, São Paulo com empate anula. Beleza? Esses são meus palpites para o jogo do São Paulo. Eu acredito no possível placar exato. Eu vou acreditar em 1-0 para o São Paulo. Com relação aos escanteios, eu vou para o Juventude ter menos do que 6 escanteios, né? Ou melhor, ter menos do que 7 escanteios, ter 6 escanteios ou menos. E vou para o São Paulo ter mais do que 4 escanteios. Para o São Paulo ter 5 escanteios ou mais. Beleza? Vamos para cima. E nosso último jogo, nossa última partida, né? É o Atlético Mineiro contra o Bucaramanga. Primeiro jogo, o Atlético Mineiro venceu pelo placar de 1-0, né? Aquele jogo da Copa Sul-Americana, jogo de volta. Chamar a atenção de vocês que o Atlético Mineiro não precisa vencer a partida, né? Ele com empate se classifica, beleza? O Atlético Mineiro, que jogando em seu mando de campo, vem de 3 vitórias e 2 empates. E o Bucaramanga, como visitante, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto entre eles não temos, considerando o mando de campo aí do Atlético Mineiro. Pessoal, aqui, como o Atlético Mineiro não precisa vencer, eu vou de dupla chance aqui no Atlético Mineiro, como palpite mais provável, para ele não perder a partida, casa com empate. Quem quiser uma cotação maior, vai de casa com empate anula. Possível vitória do Atlético Mineiro, mas se precavendo com empate, galera. O Atlético Mineiro não precisa vencer a partida, beleza? Então é casa com empate anula, aqui como um dos palpites mais prováveis. E quem é arrojado, né? O Atlético Mineiro jogando em casa é forte. Para quem é um pouco mais arrojado, com mais risco, vitória do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro para vencer a partida.
E possível placar exato, vou de 1 a 0. Acredito que esse jogo pode ser 1 a 0 ou 2 a 0 Atlético Mineiro. Vou deixar 1 a 0 para o Atlético Mineiro, beleza? E aqui eu não fiz análise com relação aos escanteios. Pessoal, esses foram nossos palpites para essa quinta-feira, né? Chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal do Palpite do Xande, dá uma força aqui ao Xande, galera. Não custa nada você se inscrever no canal. Gostou do conteúdo, se inscreve também, beleza? Ajuda o Xande. Dá uma moral ao Xande, deixa seu palpite de placar exato aqui no jogo do Atlético Mineiro contra o Bucaramanga. Meu palpite é 1 a 0 Atlético Mineiro. Deixa aí se você concorda, discorda, acha que o Atlético Mineiro vai ganhar, vai perder, beleza? Dá uma moral aqui ao Xande, se inscreve no canal, deixando seu like e seu comentário. Vamos pra cima. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha. Vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP. Beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galerinha. Vem com show, vem com o Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha? Tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha. Beleza? Pessoal, complementando aí as informações do grupo VIP, né? Você tem 7 dias para testar o grupo VIP. Testou, gostou, continua. Testou, não gostou, pede a devolução do seu dinheiro que é garantida, beleza? Próxima semana já está começando aí os grandes campeonatos da Europa, galerinha. Já entra no grupo VIP, você já tem 7 dias para conhecer, beleza? Vem com o Xande, vem com o Xande Show, o melhor palpite de futebol aqui do YouTube, pode ter certeza. E um dos melhores grupos VIP e com um preço bastante acessível, R$19,99, galerinha. Só realmente quem não tem condições mesmo de participar, beleza? Porque não entra no grupo VIP. E para quem não tem essa condição, tem o grupo Free, né? Também que eu deixo alguns palpites lá. Tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado como participar. Pessoal, na nossa sugestão de bilhete dessa quinta-feira, vamos aqui com o Midtjylland para vencer um dos tempos. Para ele vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo. Vamos de Anderlecht com empate anula. Possível vitória do Anderlecht, mas vou me precaver com empate. E vou de dupla chance aqui no Atlético Mineiro. Atlético Mineiro com empate, beleza? Repetindo nossa sugestão de bilhete dessa quinta-feira. Atlético Mineiro com empate, dupla chance no Atlético Mineiro. Vou de Anderlecht com empate anula. Vitória do Anderlecht, mas se precavendo com empate. E vou para o Midtjylland vencer um dos tempos. Vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo. Essa é nossa sugestão de bilhete para essa quinta-feira, beleza? Pessoal, desejo para vocês uma excelente quinta-feira, com muita paz, tudo de bom. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E vem com o Xande, porque o Xande é show.